Olá, vamos ter aula de informática empresarial. Vamos tratar agora dos recursos avançados do Google Docs, tá, pessoal? Nós já vimos cada um deles e agora vamos ver os recursos mais avançados. Então, é uma aula um pouquinho mais teórica, tá? Né? Essa e a próxima, agora de informática, mas depois a gente tem uma atividade interativa, tá bom? Então, lembrando aqui que primeiro a gente vai ver os principais recursos avançados do Google Docs, como tabelas, imagens, listas, hiperlinks, cabeçalho também, como é que funciona, rodapé e numeração. Então, são mais detalhes em relação ao Google Docs. Então, é interessante que você já fique atento ali, copie alguns detalhes para depois precisar montar uma planilha no próprio Google Docs, daí você já vai saber. Depois, compreender a utilidade de cada recurso e também a aplicação em documentos acadêmicos e profissionais. Aplicar também tabelas, imagens e hiperlinks para enriquecer esse documento, para fazer ele ali de uma forma mais personalizada. Então, o primeiro. Hoje vamos avançar, então, em relação a isso, descobrir esses recursos. Pense aí que para o trabalho vocês vão precisar muito do Google Docs, principalmente para organizar textos. Então, aqui você vai aprender a escrever, formatar e organizar os parágrafos. Tá? É importante na escrita. Vamos aí olhando pela imagem. Agora a gente amplia aqui a imagem para vocês observarem o que tem em cada um item ali, ó. Inserindo imagens, você pode ilustrar seu texto para deixá-lo mais claro e interessante. Então, no item inserir e no ícone imagem, vocês podem fazer ali observar vários detalhes bem no cantinho direito da tela, ó. Fazer também o upload do computador, pesquisar na web, podem também no Google Drive, pode no Google de Fotos, na câmera ou por URL, tá, gente? Usando aí o inserir. E esse inserir imagem, vocês podem escolher aonde pegar, se você quer pegar no computador, se você quer no Google Drive ou na web, tá? Então, você tem opções ali para escolher por onde seguir ali para inserir a imagem. Sempre usando a imagem, você vai ter ali uma relação com o conteúdo desejado. No próximo item, também nós vamos ampliar aqui para vocês observarem como que funciona. Ó, criando tabelas. Então, quero organizar informações, como que você vai? Ó, o primeiro era a imagem, na sequência, ainda no inserir, você tem o item tabelas. Então, ali no item tabelas, você pode inserir tabelas e escrever o número de linhas e colunas que você precisa. Então, eu quero uma tabela com 5 linhas e 3 colunas. Então, é possível você verificar que você constrói essa tabela. Ela vai ficar naquele formato bem à direita, que você está vendo uma seta em vermelho, e você pode escrever o curso direitinho, nomear, né? Ou, se for uma tabela de gastos, de custos, também você vai poder digitar ali os valores, os contatos e também num formato de nota, tá? Um formato de notas ali. Agora, no criar a tabela, você tem vários estilos de tabela. Então, se você for inserir, por exemplo, ali, passo a passo, primeira série, segunda série, terceira série, você está vendo ali uma tabela pequena que tem 2 linhas e tem 3 colunas. Então, existem várias maneiras de você editar essa tabela. Então, uma possibilidade é adicionar mais linhas. Então, à medida que você vai organizando as informações, você vai inserindo as linhas ali, o tamanho ele vai mudar e você vai ajustar de acordo com as bordas. E o redimensionamento ali do tamanho vai poder mudar de cor também, né, como exemplo. Ela oferece ali uma visão mais funcional, tá? Mais para você organizar. Daí você vai escolher as formas. Agora, no criar ali a tabela e a linha e a coluna, você pode inserir a partir do botão direito do mouse em uma célula de tabela para adicionar novas linhas. E daí vai aparecer essa caixinha que está em vermelho ali, ó.
Então, inserir linhas acima, inserir linhas abaixo, inserir coluna à esquerda ou inserir coluna à direita. Daí você vai optar, vai escolher um desses, tá? Então, vai ajudar bastante ali para você inserir. Clicar no botão direito do mouse ainda, você pode fazer o quê? Excluir as linhas. Ah, eu coloquei a mais, quero tirar, colocar outras linhas. Ah, eu quero excluir colunas, foi em excesso, também é possível. Ou se você quer fazer uma nova tabela, você pode excluir a tabela que você estava fazendo, que não foi salva ainda, e pode fazer uma nova. Ainda na criação de tabelas, você tem um caminho ali para percorrer, para formatar ela. Então, você vai lá no formatar, o item bem superior ali na esquerda, tá? Numa setinha esquerda bem em cima, quase no meio da tela. Depois você vai clicar em formatar tabelas e vai na opção de tabelas. Então, nessa opção de tabelas, você pode fazer o formato que você quer. Então, não é necessário ter um padrão, e daí assim construir ao longo do documento, se o documento exige mais colunas e mais linhas. Observe aqui que no lado direito ele irá aparecer um menu, tá? Com várias opções. Então, esse menu ali, o que aparece no menu? O layout rápido, no caso, tabela, coluna, linha, célula, cor. Ele vai ser mais rápido para você organizar as informações. E daí, assim, vai poder construir ela com mais rapidez. Também é possível ver a opção de cor. Também ali eu coloquei uma cor azul, você poderia escolher outra cor. Vai ver a espessura da linha. Aí pode escolher a espessura, podem ver que tem várias formas ali de espessura. Pode também ajustar a cor fundo ou a espessura da linha de acordo com o que tem no teu computador, né, no teu que vai ser disponível. Na tabela, ela fica assim, ó. Olha, pode observar que ela está com as linhas da tabela em azul. A espessura está 2,25. E a cor fundo da célula, eu não coloquei fundo, porque eu queria que vocês observassem que é possível também colocar fundo. Ó, na de baixo eu já coloquei um fundo, ó. Pode ver. Então, na de baixo é possível vocês visualizarem um fundo. Na de cima, não. Então, dá para escolher também o layout do fundo. Inserir links. Agora, como é que se faz para inserir links? Então, permite que você conecte o seu texto a um site, por exemplo, arquivos ou outros documentos, e assim que lê, ele pode clicar e acessar a fonte ou material indicado. Então, você pode aí divulgar o material que você está organizando, ou até mesmo um link de estudo. Então, selecione a palavra ou frase que você quer transformar em link, clique no botão direito e escolha inserir links. Ou você pode usar o atalho Ctrl+K. E observe que tem um link ali, ó, para você inserir. Inserir link bem na direita, tá? Com a seta em vermelho ali para você utilizar. Sempre você vai ter o atalho. Pode ver que no lado bem direito você tem um atalho para fazer esse processo. Seguindo ainda, nós temos como fazer o controle de endereços desse site, né? Que seria o URL. Ou você vai escolher um arquivo do seu Google Drive. Você vai clicar em aplicar, tá? Se selecionou o aplicar, vai aparecer essa tela aí que você está vendo, ó. E você vai buscar o que você tem, pode ser ali no seu endereço do site que você divulgou, tá? O que vai acontecer, então, depois? A palavra que você escolheu, ela vai aparecer em azul e vai aparecer sublinhada. E ali podem ver que eu coloquei ela em azul justamente para você, ao selecionar, você vai ver que vai aparecer um link, um endereço do link. Tá? E esse endereço é o que você colocou o cursor, o mouse em cima, e surgiu essa caixinha aí mostrando o endereço. E aí a pessoa ela pode copiar esse endereço e utilizar no seu material também. Então, lista numerada
é possível fazer também, olha só, mostrar itens em ordem sequencial, ideal para, o passo a passo ali, o primeiro. Primeiro você vai abrir o navegador, depois você vai acessar o Google, e o terceiro você vai fazer o login. Então, procedimentos e instruções, seguem abaixo ali, ó, ordens de prioridade. Veja ali, ó, bem no cantinho, você tem a seleção do texto e como que você vai clicar. Você pode fazer um recuo, você pode, no recuar, você pode escrever primeiro, segundo, terceiro, pode utilizar letras A, B, C, D, dependendo do que você está digitando. Para fazer trabalhos acadêmicos, pessoal, é muito bom, tá? Ele organiza direitinho. Só você tem que saber utilizar, que é isso que nós estamos vendo agora. Então, é possível numerar, colocar em maiúsculo a própria ordem alfabética, se não quiser numeração. Então, dá para usar a criatividade aqui também. Listar com marcadores, que seriam as bolinhas. Eu não quero numerar, eu quero colocar as bolinhas, né? Os itens, eles podem ser colocados em ordem, mas sem a numeração. E daí só para destaque. Então, a relação pode ser no caderno, lápis, borracha, o material que você pode fazer um rascunho primeiro, e depois você pode digitar como você imagina que ficaria digitado, né? Ideias ou pontos principais do tema que você está estudando, ou uma sequência ali, uma diferença de texto que você quer destacar. Ali eu coloquei primeira, segunda, terceira série, só para vocês observarem como ficaria, usando ali o ponto, tá? O pontinho. Cabeçalho e rodapé, pessoal. Cabeçalho, ele aparece no topo de cada página. Então, quando você está digitando no Google Docs, você tem bem em cima, né, uma possibilidade de você inserir, como ali nós temos, o símbolo, né, do colégio, ou o símbolo do trabalho que você criou lá na área de matemática, química, física, história. Você pode criar o cabeçalho, colocar o nome da escola. Ali eu coloquei o nome da Secretaria de Educação, mas você poderia utilizar outro nome. Então, seria o título do trabalho, o nome da escola, nome do aluno. Então, documentos oficiais, eles apresentam normalmente um símbolo, tá? Então, ali eu estou mostrando até um documento oficial, eles não aparece escrita, justamente por ser um documento oficial, né? Foi retirada ali para a gente não ter o contato. Que o objetivo aqui nosso é ver o cabeçalho, tá, pessoal? Ao inserir, como que você vai seguir os passos? Então, primeiro, você vai na palavra inserir. Depois, você vai selecionar elementos da página, um item mais abaixo que vocês têm lá. E depois, você vai selecionar cabeçalho. Tá? É nessa sequência. Esses 3 itens vão possibilitar de você fazer um cabeçalho. Certo? Então, temos aí os 3. Deu para acompanhar? Ok? Agora, como ficaria o cursor ali para movimentar? Olhe lá. Eu estou com o mouse no cursor, o mouse cursor bem na parte de cima do cabeçalho. Podem ver que tem uma setinha ali aparecendo. Então, ele vai se movimentar a partir do momento que você digitar, tá? E você pode digitar um texto, pode digitar uma frase, ou pode digitar o nome do colégio, por exemplo, como eu citei. Então, bem em cima. Ela vai ficar, inclusive, na hora que você der o Enter e voltar para a tela maior ali do texto, vocês vão ver que ela vai ficar meio branquinha, assim, vai parecer como se fosse um fundo, tá? Como se fosse um fundo digitado. Olha lá, ó. Depois você vai clicar em qualquer lugar da página e vai conferir como que ficou. Ali eu já coloquei outro símbolo, ó. Paraná Educação Profissional e Tecnologia. E o que está em azul
curso técnico em administração é um link. Então, se a pessoa selecionar esse título que está em azul, vai ver que é um link, vai se remeter a um link que dá para copiar e até para verificar em outra aba do computador. Ainda temos como pressionar ali o Enter e começar uma nova página. E o cabeçalho ele vai ser exibido automaticamente no topo dela, tá, pessoal? Então, dá para você trocar. Vamos supor, eu não gostei desse símbolo ali, eu vou colocar outro. Então, seleciona, clica lá, dá um delete, coloca outra imagem. Então, é possível fazer isso. Tudo isso no cabeçalho, tá, pessoal? Agora, vamos ver o rodapé. Então, o rodapé, pensando na parte inferior da página, tá? Então, primeiro, você vai ver que no finalzinho da página, nós podemos colocar data, podemos colocar turma, podemos colocar o nome do professor que pediu o trabalho, o endereço, se for, claro, um documento de empresa, pode ser o endereço da empresa, pode ser até as redes sociais dessa organização, dessa empresa, desse trabalho que você está fazendo, tá? Se você quiser, pensando num trabalho escolar, você pode colocar até o endereço do colégio, tá? Bem embaixo ali no rodapé. Então, como que se faz? Primeiro, olhe lá, ó. Você vai inserir. Depois que você inseriu, você vai em elementos da página. E, em vez de você selecionar o cabeçalho, você vai selecionar o segundo item, que é o rodapé. Tá vendo lá? Então, os passos iniciais são os mesmos do cabeçalho. Só vai mudar que agora você está fazendo a parte de baixo da tua folha. Então, é o rodapé que a gente vai preencher. Então, esse rodapé, você vai inserir os elementos da página, o que você quer como opção, né? Ele vai aparecer ali também como algumas opções que o próprio Google Docs vai dar para você. Por exemplo, eu coloquei ali, ó, curso técnico profissional em administração. Poderia escrever outra coisa. Depois disso, você vai poder colocar o número do documento, pode numerar como página também. Pensando em trabalhos grandes, pode ter uma capa, na capa não é numerada, mas as demais páginas ali, tirando o sumário também, as demais você pode começar. E daí começa com a numeração, contando as páginas que não foram numeradas. Então, trabalhos grandes como capa, sumário e várias seções. Então, relatórios que precisam de referência cruzada. Nós chamamos quando você vai ter que começar ali fazendo a capa, não numera, faz o sumário, não numera, e daí lá para frente, onde não tem título, né, não é o título principal, já é o texto, daí você começa a numerar. Então, tudo isso você tem que contar quantas páginas você utilizou sem numeração, para depois começar a numerar a partir dessa quantidade. Então, qualquer documento que tenha mais de duas páginas precisam ser numeradas, tá, pessoal? Pensando aqui no Google Docs, você pode escolher se o número de páginas aparece no cabeçalho, que seria na parte de cima, ou se você quer colocar ele no rodapé, na parte de baixo. Daí você pode escolher a posição, né? Alguns preferem embaixo, na parte central, ou bem no cantinho direito da folha. Outros preferem a numeração como livro, na parte superior. Daí vai depender aí de como você está fazendo, digitando. Então, tem as opções. Uma atenção aí bem importante são as normas da ABNT. Eu não sei se vocês já tiveram no 9º ano algum trabalho mais formal assim, em que vocês tinham que numerar, tinham que fazer a introdução, tinham que fazer o desenvolvimento, depois conclusão, registrar também uma bibliografia. Chegaram a fazer isso já, Simone? Já fizeram, pessoal? Sim? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Eles não estão me ouvindo. Pessoal, estão me ouvindo? Estão? Já fizeram um trabalho assim? Usando introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia. Ainda não, então? Não fizeram nenhum? Nem no 9º ano? Não, nunca fizeram. Tá. Então, é importante essas informações, porque eles terão provavelmente que fazer trabalhos, né, futuramente, na 2ª série, 3ª série, ou quem for fazer faculdade vai precisar ter esse conhecimento, ainda mais trabalhos que deverão ser digitados no computador. Então, é interessante ficar bem atento como se faz esse processo para entregar um documento assim. Então, tanto para o colégio, como depois, mais para frente, numa faculdade, pessoal. Então, tem a capa, tem a folha de rosto, daí elas são contadas, só que elas não são numeradas, tá? Elas recebem o número impresso só mais para frente. Não, essas duas aí, ou algumas ali na sequência, não terão número, mas são contadas. Então, o número só começa quando aparecer a partir da parte textual. Tá? Isso é importante. Só quando tiver texto. E quando tiver o título, ela não vai ser numerada, tá? Ela é contada. Então, de acordo com a regra da ABNT mesmo. A numeração da página no formato e no número, aonde que vocês vão no computador? Vocês vão lá em formatar e depois vão no item número de página. Tá? Então, tem como você iniciar a paginação de um documento utilizando o 10, utilizando o 12, o 11, tá? Mais para frente, não precisa começar com o número 1, tá? E não colocando, claro, a numeração na primeira folha. Então, aqui nós podemos ver a escolha da posição, ó, o cabeçalho ou no rodapé. Ah, não, eu quero em cima o número. Então, você vai escolher o item cabeçalho. Ah, não, eu quero que fique embaixo o número, na parte de baixo da folha. Então, você vai escolher rodapé, tá? Você tem que definir também por onde ele vai começar na contagem. Então, vai iniciar onde? Vai iniciar a contagem das folhas pela primeira página. Então, pode começar a contagem a partir do número 1 ou escolher outro número para iniciar. Tá? Então, e depois selecione o aplicar. Isso vai valer para aquele documento que você está digitando. Tá, pessoal? Isso é bem importante. Resumindo, então, aqui eu gostaria que vocês anotassem. Eu fiz um pequeno resumo do que eu falei para vocês poderem anotar. Primeiro, inserindo tabelas. Então, o que é inserindo tabelas? É organizar informações em linhas e colunas. Foi a primeira coisa que eu falei agora na nossa aula. Depois, inserindo imagens. Como é que eu faço para inserir imagens? São ilustrações que você pode complementar o texto. Ah, mas eu gostaria de ilustrar o texto lá que eu vou ter que entregar para o professor. E tem como inserir durante o texto ali, inserir uma imagem? Tem. Então, você vai nesse item, inserir imagem. Hiperlink. Ah, eu quero colocar um hiperlink, transformar as palavras daquele meu texto lá para links de sites, para que a pessoa que estiver lendo, ela vai selecionar aquela parte e vai ser remetida a um site, tá? Um arquivo ou até mesmo um documento. Também listas numeradas. Então, sequência e ordem. Lista com marcadores. Então, lá você pode escolher numerar, pode escolher colocar A, B, C, D, E, F, né, de acordo com o alfabeto. Pode também escolher o pontinho que vocês viram lá. E tem outros símbolos que no próprio computador vocês podem fazer a escolha. Listar verificação, ali fazer um checklist das tarefas. Daí você volta, revisa, veja se está tudo certinho. Antes, faça o cabeçalho e o rodapé. Então, dados fixos,
pensando ou em imagens pequenas que podem colocar, título, pode colocar o nome do colégio, pode escrever ali em cima, de repente, o endereço do colégio ou o link do próprio colégio. Se tem, eu não sei se o colégio de vocês tem Instagram ou se tem Face. O que tem o colégio de vocês? Tem alguma coisa assim na mídia? Então, dá para inserir na página ou no rodapé, né, fica mais adequado, ou ali no decorrer da segunda folha ali da página. Na numeração de páginas, você pode colocar ali a organização do trabalho longo. Pense que você vai ter que fazer títulos, subtítulos. O título sempre é centralizado. Coloque o título, depois, se tiver um subtítulo, é 1 ponto, depois 1.1, 1.2, 1.3, né? E vai na sequência. É uma forma de você numerar. Eu vou pedir aqui para ampliar, tá? Para vocês poderem anotar. Deu, pessoal? Conseguiram anotar? Vamos seguir, então, aqui? Vamos lá, então. Resumo da aula de hoje, então. Então, nessa aula, a gente aprendeu os recursos avançados do Google Docs, que eles vão muito além de uma simples digitação de texto. A gente já viu que inserir tabelas, imagens, hiperlink, o documento se torna mais claro e atrativo para fazer o projeto, o trabalho que vocês estarão digitando. Cabeçalhos, rodapé e numeração de páginas também eles vão garantir uma padronização e facilitam a leitura, especialmente em organizações, né, no caso, em empresas. Fazendo uma revisão, você vai ver se a estrutura está ideal, se as atividades estão organizadas, também tomando o uso do editor de textos, você vai ver que vai ficar um trabalho bem profissional. Certo? Ok, Simone? Tá, eu vou iniciar a outra aula aqui, e daí a gente já continua falando lá sobre a atividade, tá? Então, pessoal, ainda falando sobre esse assunto que nós estamos, eu vou acessar aqui a aula 12 para a gente verificar o que a gente tem na sequência. Como é uma interação ainda do Google Docs, a gente vai ver como é que se relaciona com o Google Drive, tá? É uma sequência da nossa aula. Agora vocês já sabem um pouquinho mais de como fazer esse trabalho digitado, como organizar o texto. Agora vamos ver como que a gente utiliza tudo isso com o Google Drive, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui o objetivo, compreender como funcionam as permissões de compartilhamento e controle por links, aplicar comentários, sugestões e histórico de versões para revisar documentos em grupo, também analisar a escrita colaborativa em tempo real como ferramenta de produtividade. Então, é um aprofundamento do que a gente já viu do Google Drive também, tá bom? Vamos lá. Então, você pode escolher quem terá acesso ao teu documento e o que cada pessoa pode fazer nele. Isso falando do Google Drive, tá? Usando aí no Google Drive e no Google Docs, fazendo esse casamento, vamos dizer assim, em relação aos dois. Primeiro, essa pessoa ela só consegue abrir e ler o documento se você permitir. Então, ali está como leitor. Olhe lá no cantinho, ó, leitor. Então, ele não vai poder escrever no teu texto. Ele só vai poder ler. Ele não pode interferir na tua escrita, tá? Ele não vai poder escrever, ele não vai poder apagar, ele não vai poder comentar.
Um exemplo é quando você envia um trabalho pronto para o professor e apenas ele vai avaliar, tá? Ele vai fazer ali a correção sem interferir na tua escrita, tá? No que você escreveu. Isso é um exemplo. Agora, se você der a permissão de comentar, e vamos supor que você manda para um colega, é um trabalho em dupla, então esse colega ele vai revisar o seu trabalho e vai deixar observações para você corrigir. Ele vai digitar num cantinho ali do texto, vai aparecer um campo para ele digitar, e ele ali pode escrever, eu quero que você aumente esse parágrafo. Quem sabe essa ideia aqui, vamos avançar, fazer uma pesquisa maior nesse item. Então, vocês podem organizar juntos quando você dá permissão no comentar, tá? Esse item comentar ali na função. Então, essa pessoa pode ler, ela vai sugerir uma ideia usando o comentário, mas ela não vai poder alterar o texto, tá? O texto só você vai poder. O texto é diretamente aí relacionado ao teu computador. Agora, se você selecionar editor, daí é outra história. Daí aqui você vai ter como a pessoa, no caso, vai poder ler, ela vai poder sugerir ideias, ela também vai poder alterar o texto. Tá? Ela vai poder fazer alterações, mas isso em comum acordo com você. Se for um trabalho em dupla, por exemplo, um revisa o que o outro escreveu, daí é importante sempre estar lendo o trabalho, porque senão alterou alguma coisa, o interessante é você também usar cores para o que você aumentou ou você retirou, quando retirar também faz uma marcação, ele vai permitir você marcar, mas em comum acordo, tá? É um trabalho aí feito em comum acordo. Então, a função leitor, comentador, editor, são essas as permissões importantes, porque elas controlam a segurança até mesmo do que você está compartilhando. Então, agora que você já sabe como definir a permissão certa, vamos ver o que acontece depois do compartilhamento, que falando em trabalho, tá? Trabalhar junto em tempo real, revisar, ver as versões. Também lembra que você pode salvar versão 1, versão 2, versão 3, se vocês estão sempre alterando esse documento. Alterando, eu digo mudando, tá? Então, o controle por link pode ser feito também. Então, além de escolher quem pode fazer o quê, se é ler, se é comentar ou se é editar, você também pode decidir como as pessoas vão acessar o documento. Então, se você, por exemplo, criar restrições, apenas as pessoas que você convidar pelo e-mail, então, terão esse acesso. É uma restrição. É a opção mais segura, pessoal, pois ninguém de fora vai conseguir abrir, mesmo que tenha o link. Por quê? Você vai criar uma restrição para qualquer outra pessoa que não foi convidada a ler, que você não gerou ali o e-mail autorizando. Já pensando aí no leitor, qualquer pessoa com o link, ele vai ter o link. Então, essa pessoa pode receber o link e pode abrir o documento. Então, ele vai ter acesso à leitura. Então, é mais prático sim. Então, pensando aqui, vai ser mais seguro, ele vai só poder ler, e também pode exprimir a opinião ali no próprio e-mail, tá? Para compartilhar por e-mail, então, como é que faz? Olhe lá a setinha no compartilhar, bem no cantinho direito. Quando você já sabe quem precisa acessar o documento, e a forma mais segura é compartilhar direto pelo e-mail da pessoa, tá? Fazer o compartilhamento direto ali. Seleciona, e daí sim, se você sabe o e-mail do colega, vai compartilhar por esse e-mail ali, ó, pela setinha que está aparecendo. Depois disso, nós temos ali um outro item, olha lá, ó, como é que ele vai aparecer para você. Clica no botão compartilhar, no canto direito, como eu mostrei antes para vocês. Adicionar pessoas e grupos. Vamos supor, eu quero selecionar todos os meus colegas da sala, para que eles todos possam ler o trabalho. Eu quero selecionar só a professora e meus colegas do grupo. Então, ali você vai ter como colocar o e-mail deles.
tá? É um campo para digitar o e-mail das pessoas ou do grupo que você quer. Ou que leia, ou que comente, ou que edite, tá? E depois você vai enviar. Então, tem também como utilizar essas funções. Compartilhar por e-mail. Então, quando você adicionar o e-mail de alguém para compartilhar, vai aparecer a caixinha ali marcada, a pessoa recebe uma mensagem no e-mail dela, avisando que ganhou o acesso. Tá, gente? Ela vai receber essa mensagem. E na caixinha, se você desmarcar, o acesso é liberado, mas a pessoa não percebe notificação por e-mail. Então, olha que tem um Vzinho ali no azul. Podem ver no cantinho, notificação pessoa. Ó, estão vendo? Bem no meio ali. Então, se você quer notificar a pessoa que ela recebeu a mensagem, tá? Que ela receba a mensagem, que ela fique sabendo que ela recebeu esse e-mail para te ajudar. Ou para editar, ou para dar um comentário, ou para fazer leitura do texto, ou do trabalho, né, como eu falei. Eu gostaria agora que vocês fizessem aqui, tivessem um pouquinho mais de atenção nesse vídeo, falando sobre compartilhar documentos no Google, tá? É um vídeo bem rápido, são dicas bem interessantes, que vão ajudar bastante vocês a fazerem os trabalhos acadêmicos, tá bom? Vamos lá. Olá! No Google Docs, você pode compartilhar o seu arquivo com outras pessoas e determinar se elas só poderão ler, comentar ou então se elas vão poder também editar os seus arquivos. Para isso, primeiro você precisa acessar o Google Docs. Aqui na descrição tem um vídeo no canal explicando como acessar o Google Docs. Depois de acessar, basta localizar o arquivo desejado e dar um clique duplo para abrir esse arquivo. Agora, vá até o canto superior direito da tela e clique em Compartilhar. Vai abrir essa janelinha aqui e nessa barra você vai digitar o e-mail da pessoa ou o e-mail das pessoas, caso você vá enviar para mais de uma pessoa. Depois de inserir os e-mails, aqui ao lado vai aparecer essa caixinha, onde você vai clicar para selecionar uma dessas opções. Na opção Leitor, a pessoa pode ver, mas não vai poder editar nem compartilhar o arquivo com outras pessoas. Caso você selecione a opção Comentador, a pessoa vai poder ler e fazer comentários e sugestões, mas não vai poder editar nem compartilhar o arquivo. E na opção Editor, a pessoa pode ler, fazer alterações, editar o documento normalmente, assim como compartilhar o arquivo com outras pessoas. E para selecionar a opção desejada, é só dar um clique. Quando você compartilha o seu arquivo, cada endereço de e-mail vai receber um e-mail de notificação informando sobre o compartilhamento. Se você não quiser que a pessoa receba esse e-mail de notificação, é só você dar um clique para desmarcar essa caixinha. Caso contrário, se não tiver problema a pessoa ser notificada, pode deixar essa caixinha marcada normalmente. E se você quiser também, você pode adicionar uma mensagem para ir nesse e-mail. Para isso, basta clicar dentro dessa caixa e escrever a sua mensagem. Depois, é só clicar em Enviar. Pronto! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que possa precisar desse conteúdo. Até o próximo vídeo! Deu, pessoal? Então, vocês viram ali Olá. Como é fácil, né, de fazer aquele passo a passo que ela sugeriu ali. Comentários e sugestões também podem ser, se utilizar os atalhos. Então, selecionar um trecho e usar aí o Ctrl mais Alt mais M, tá? E fazer um comentário bem embaixo ali, vocês podem ver que tem uma setinha mostrando a palavra comentário. Então, seguindo ali também, você pode selecionar o texto e clicar no ícone. Pode ver que também é possível. Bem em cima lá, adicionar comentários. Tem um maisinho, tá? É
tipo um balão de fala e um maisinho bem em cima. Daí, a hora que você selecionou aquele parágrafo, ele vai aparecer no cantinho direito da tela de vocês, ali que está bem em frente, né, vocês, vai aparecer um balãozinho de fala para escrever, para você fazer um comentário dentro desse balãozinho de fala. Então, é uma outra forma, se você tem autorização para comentar. E daí, esse balãozinho ali, você pode usar para comentar ou fazer um feedback ou dar até sugestões para revisar aquele parágrafo. Ou também para você mandar um link, ou para mandar uma imagem para ser inserida no trabalho, ou um texto, pequeno texto, dá para se inserir também nesse comentário. Então, é possível arrumar ali, mesmo você não tendo acesso ao texto. O histórico de versões. Nós comentamos em algumas aulas como fazer para salvar, né? Como fazer o salvamento. Daí entra o nosso Drive. Lembra que a gente até fez alguns passos a passos aqui com a gravação do documento, né? Que você tinha acesso depois em um outro momento, colocar, nomear, tudo direitinho. O histórico de versões é um recurso do Google Docs e que mostra todas as alterações que foram feitas em um documento, desde que ele foi criado até o final, tá? Até a última versão que você já fez. Então, o que ele faz? Ele guarda todas as mudanças realizadas, mesmo as que você apagou, mostra quem editou e qual dia e horário foi feito isso. Olha que interessante. Permite restaurar versões antigas, vamos supor, mas eu quero voltar naquele meu primeiro parágrafo que eu fiz, que estava legal. Então, caso algo tenha sido excluído ou alterado sem querer, também ele vai ser registrado. Tá? Então, olha só, tem várias formas de você acessar o histórico das versões do documento. Como que faz para chegar nesse histórico, então? Olhe lá. Primeiro você vai em arquivo, depois você vai em histórico de versões. E depois, lá no cantinho direito, podem ver bem embaixo, mais embaixo ali, ó, ver histórico de versões. Daí vão aparecer todas as versões daquele documento. Então, é no menu que você seleciona em arquivo e vai chegar até o texto ou aos textos que você tinha lá feito, elaborado, organizado, a lista de versões, né, que você salvou ali automaticamente, que o próprio computador, né, salvou automaticamente. Cada versão, ela mostra o nome da pessoa que editou as mudanças. Então, elas vão estar destacadas por cores, tá, pessoal? Vão estar destacadas ali por cores. Também o nome da pessoa ali que alterou. Foi o colega tal. Foi a professora que eu liberei para ela editar. Então, também vai aparecer uma cor para ela. Agora, a escrita colaborativa em tempo real. Vamos supor que você tenha que fazer um trabalho lá de língua portuguesa, análise textual de um texto. Você pode utilizar o computador para isso. Então, o Google Docs ele vai permitir que várias pessoas trabalhem juntas no mesmo documento e ao mesmo tempo. A gente já viu sobre isso, só que como funciona aí? Tá? Na real, como é que vai funcionar? Cada participante tem um cursor colorido, que mostra onde ele está escrevendo. Tá? As alterações aparecem imediatamente na tela de todos. Então, vai estar lá, o colega na casa dele está digitando o primeiro parágrafo. A outra colega está inserindo imagem. Então, vai aparecendo por cores o cursor. É possível dividir funções também. Então, enquanto você está escrevendo, você combina pelo celular ou combina com o colega o que cada um vai fazer. Ou também, para revisar, tem que ter uma pessoa da equipe que fique revisando o texto, que pode ir comentando também do lado. Ou fazer um chat lateral ali de comentários e os colegas podem conversar e organizar ao mesmo tempo o trabalho sem sair do documento. Tá? Tudo isso pode ser feito online.
Então, não é preciso você sair de casa para se reunir com o colega. Não tem mais aquela desculpa, mas eu não pude ir na casa do fulano, não pude ir na casa do outro colega. Não, dá para ser feito, se cada um tem um computador, dá para fazer, ou no celular, pode ir fazendo. A escrita colaborativa também, ela funciona quando os participantes têm um cursor colorido, olha lá, ó, envolvendo ali o que está escrevendo. Olha lá, ó. Que está em azul lá, tem o nome, por exemplo, Sara. Aqui está em rosa, é a Laura. Que está em verde, é o Daniel. Então, cada um ali está corrigindo e arrumando o texto, né, na mesma sequência. Pode ver ali, estão todos ligados, conectados e estão digitando e arrumando o texto. E daí o colega está vendo o que o outro está fazendo. Tá? Então, é importante sempre fazendo essa revisão, essa troca. É possível dividir, como eu falei, as funções. Um escreve, o outro revisa, o outro adiciona. O chat ali do ladinho, olha como aparece o chat do lado. Aparece o rostinho do colega, aparece o que ele está escrevendo e a sugestão que ele está dando. Ali, como é um texto de inglês, eles também estão falando inglês. Então, é um trabalho que o professor pediu em inglês. Então, eles estão fazendo também até a própria escrita ali, treinando em inglês. Para economizar, então, quais são as vantagens? Então, economiza tempo, pois todos editam ao mesmo tempo. Facilita o trabalho em grupo, né? O projeto é colaborativo, cada um faz uma parte. Evita versões duplicadas, porque vocês estão fazendo um trabalho único. Não é preciso mandar arquivo por e-mail para o colega, que ele já está com a versão ali. Garante que todos participem do processo de construção do texto. Então, não tem aquela desculpa lá, o colega fez mais que eu, o colega não participou do trabalho. Mas se vocês fizerem um trabalho assim, online, cada um vai poder participar. É só dar acesso, do grupo dá acesso para os outros e ali começam a montar o trabalho. Tá? Pode ser o número que quiser ali de participantes. Exemplo prático, então. Durante um trabalho em grupo, cada aluno fica responsável por uma parte. Aluno 1 escreve a introdução, aluno 2 faz a tabela de dados, aluno 3 revisa em modo, dando sugestões, aluno 4 vai inserir imagem e formatar. Então, é uma divisão de trabalhos que pode dar certo. Se é um grupo de 4 pessoas, já tem aí uma sugestão para cada um, o que cada um vai fazer. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo, só que cada um com a sua cor, cada um fazendo a sua parte. Até vocês depois podem contar e conversar com o professor e explicar como foi feito o trabalho coletivamente. Tá? Pessoal, resumindo aí a nossa aula também, então, vimos como o Google Drive e o Google Docs, ele permitem uma escrita colaborativa, organizada e segura. O compartilhamento com permissões específicas, ele vai garantir o controle de acesso, enquanto o histórico de versões que foi registrada, né, todas as alterações possíveis ali foram restauradas, até no próprio rascunho anterior você pode verificar como ficou. E como os comentários, sugestões e revisões se tornaram mais claras e participativas. Tá? É uma forma de fazer um trabalho com participação de todos, sem ter aquele problema que o colega não pôde participar hoje, não veio no trabalho hoje, não veio para a apresentação, mas qual foi a parte que ele fez? Então, é possível aí você comprovar que o colega participou, certo? Bem, nós estamos agora, praticamente, 14 horas. Eu vou mostrar para vocês, nessa sequência aqui de aula, que nós temos 40 minutos, eu vou mostrar para vocês o gabarito da prova de informática empresarial, tá? Aquela prova valendo 3 pontos, assim como eu mostrei das outras provas, vou mostrar aqui também. Como eu falei das outras provas, as notas já estão disponíveis lá no Google Classroom, para vocês acessando a prova novamente, você já sabe qual é a sua nota.
E depois disso, eu vou explicar um trabalho que vocês farão ali, vou ver, conversar com a Simone depois para ver qual o dia que vai ser possível fazer o trabalho, mas vocês vão ter que antecipar algumas coisas. Então, esse tempo de hoje vai entrar bem certinho para fazer essa antecipação de trabalho, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês e comentar a prova. Só um pouquinho. Então, a prova ela estava nesse formato, informática empresarial, que é a aula de hoje. Vamos questão por questão aqui, pessoal. Primeira questão da prova era de 3 pontos, né? De que maneira o uso responsável e eficiente das tecnologias digitais torna a informática essencial na administração? Essa era a primeira questão. Então, a alternativa correta era facilita a organização de documentos. Aqui nós estamos falando numa profissão, tá? Na forma de profissão. Quais não eram corretas, né? Ela impossibilita a comunicação? Não, ela possibilita a comunicação. Ela dificulta a tomada de decisões? Não, ela facilita a tomada de decisões. Está em todas as áreas, moda, alimentação, jogos e outras? Não, porque é uma técnica, né? Aqui a gente está falando numa técnica do sistema aqui de informática empresarial. Então, a resposta correta é a letra A, na primeira. Segunda questão. É um conjunto de programas criado pela Microsoft para facilitar o dia a dia da empresa, escolas e escritórios. Então, qual deles? Pacote Word, pacote Office, pacote Google, pacote vídeo? Não, né? Aqui é o pacote Office. Inclusive, nós vimos em uma das aulas as possibilidades que ele nos dá quando a gente está no colégio, tá? Ou até mesmo para fazer um trabalho. Então, é esse ali. É a letra B. A terceira questão. Qual desses programas não faz parte do pacote Office? Excel, PowerPoint, Google Docs ou Outlook? O que não faz parte é o Google Docs. Tá? Então, esse aqui não é do mesmo pacote lá que nós estávamos falando. Que corresponde, inclusive, a uma sequência de questões. Aqui, essa é a número 3, a alternativa é C. A 4. Imagine que você e seus colegas precisam fazer um trabalho em grupo, mas cada um está em casa. Qual ferramenta seria mais prática? Essa aqui, pessoal, é o que nós estamos vendo agora. Estamos fazendo um aprofundamento. Então, não é o Word, não é o PowerPoint, não é o Paint, é o Google Docs, é o que nós estamos vendo. Então, essa está bem dentro do que a gente está fazendo o aprofundamento do conteúdo hoje. É a letra D. Seguindo aqui, na quinta questão, se você receber um arquivo chamado currículo.pdf, o que isso significa? É uma imagem? É um vídeo? É o texto de formato de leitura ou é uma planilha? Se é o currículo, então é um texto em formato de leitura, está em PDF. Tá? Então, é um texto corrido ali com os dados da pessoa ou pensando aqui no setor que você está trabalhando como técnico em administração. Então, você recebe ele e vai arquivar no computador que você é responsável. Essa é a questão 5, letra C, alternativa correta. A questão 6, se você está editando um relatório e precisa criar uma nova versão sem apagar a antiga, qual opção deve-se usar? Salvar, salvar como, apagar ou fechar. Claro que é o salvar como. Daí você pode nomear o arquivo, você pode organizar esse arquivo uma outra pasta
onde você quer guardar esse relatório, pode colocar nome, data, ou até outro símbolo ali, ou frase que vai gerar um título em sequência, o primeiro arquivo, o segundo arquivo, né? Você pode numerar a partir dos relatórios que você vai fazendo. Então, é salvar como. Então, essas foram as questões de informática empresarial, que valiam 30 pontos, tá? 3 pontos, na verdade, né? Como o nosso Google Classroom aqui, ele não permite a vírgula, tá? Então, nós temos que sempre colocar o valor da prova como 30, 40, 50, 60, né? Mas você sabe aí que é 3, 4, 5, 6, tá? Que a nota máxima é o 10. Então, é só o formato mesmo da pontuação. Mas a nota ela é depois padronizada na escola. Alguma dúvida em relação à prova aqui, pessoal? De informática empresarial? Não? Então, vamos lá para entender um pouquinho o trabalho que vocês farão, tá? Eu vou mostrar aqui a apresentação e como nós estamos no processo de retomadas. Vamos ver se ele vai... apareceu. Como nós estamos no processo de retomadas, a gente vai fazer a retomada dos conteúdos do segundo trimestre, pensando na recuperação que vocês vão fazer lá depois do dia 20, tá? Todos fazem a recuperação, independente da nota, lembrando que essa recuperação vai valer 5 pontos, tá? Essa retomada dos conteúdos é a partir do jogo do Kahoot. Alguém já jogou o Kahoot? Conhecem esse jogo? Pessoal, eu vou explicar para vocês, porque como vocês já são da primeira série do ensino médio, vocês que vão criar o jogo, tá? Como é que você vai criar o jogo? Eu vou agora explicar o passo a passo. Depois, Simone, dá para compartilhar com eles essa minha apresentação, sem problema, tá? Eles vão saber o passo a passo aqui, que eu vou explicar, eles podem me perguntar. É um jogo bem legal, pessoal, envolve tecnologia, então você pode montar esse jogo depois em outras disciplinas, se os professores permitirem, pode ser em outras, por exemplo, química, física, matemática, história, tá? A disciplina que você tiver, você pode propor depois para o professor que vocês sabem montar o jogo. Eu vou ensinar como monta, tá? E daí nós vamos fazer uma experiência amanhã no laboratório, ou quando for possível, do jogo. Só que vocês precisam prestar atenção, porque ele é um jogo bem interativo, e você vai ter que saber organizar no computador, tá? Organizar no computador, montar direitinho. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Então, primeiro, nós vamos ali se organizar na sala, vamos fazer uma organização com a Prof. Simone, equipes de 3 ou 5 pessoas, tá? Daí vocês se combinem ali, vê com a Prof. Simone o que é melhor, se é 3, se é 4, se é 5, veja o que é possível fazer de grupo. Daí vocês vão acessar o Google Classroom da disciplina e vocês vão selecionar a disciplina de amanhã, tá, pessoal? Não é a de hoje. Vocês vão selecionar a última aula que foi postada. Eu já postei lá uma última aula. Então, você vai selecionar lá. Amanhã nós temos a primeira aula de princípios... agora me fugiu aqui. Qual é a nossa aula de amanhã? Bem, mas depois eu vejo com a Prof. Simone. Daí vocês vão nessa aula, vocês vão selecionar a última no Google Classroom. Vocês vão elaborar 5 questões com respostas, quer dizer, você vai pegar do material e vai montar 5 perguntas e já responder, tá? Deixar a pergunta e a resposta no teu caderno. Fez ali no grupo. Se você está em grupo de 3, cada uma
pode pegar ali uma e outra, vai respondendo bem rapidinho. Se vocês estão em grupo de 4 também, ou de 5 pessoas, melhor ainda, porque cada uma vai escolher uma pergunta, vai elaborar uma pergunta. Só que tem que elaborar a pergunta e a resposta, tá bom? Porque é um jogo. Vocês depois vão acessar o Kahoot de acordo com as orientações que eu vou mostrar agora. Então, se vocês quiserem anotar o passo a passo de como você vai entrar no Kahoot, tá? Lá na internet, é desse formato ali, ó. Primeiro, o que é o Kahoot? Ah, nunca ouvi falar, porque vocês acabaram de me dizer que não ouviram, né? Não conhecem. Então, o Kahoot é uma plataforma gratuita de aprendizagem e ela é baseada em jogos. Então, você pode usá-la para criar quizzes, questionários divertidos, pensando aqui, gente, até para estudar para a prova, ele é bem legal, vocês vão gostar. O criador ele vai exibir as perguntas em uma tela grande ou até numa chamada de vídeo. E os participantes vão responder em tempo real, usando seu próprio celular ou computador, tá? Então, quer dizer o quê? Vocês, no grupo, vão criar 5 questões. Vão responder as 5 questões. Depois, vão acessar o Kahoot. Como é que acessa? Você vai fazer o login no Kahoot, vai escrever lá na internet Kahoot. Vai fazer o login, vai clicar em criar, vai escolher o Kahoot ali, adicionar e personalizar perguntas. Claro que ali ele vai até 200 perguntas, claro que você vai colocar 5 perguntas, né? Daí você vai selecionar 5, personalizar 5. Vai em nova, duplique, exclua, conforme necessário, for preciso ali para você salvar. Você também pode importar num PDF, mas eu fiz um papel digitado. Eu tirei do slide da professora. Eu tirei de uma planilha. Eu fiz numa IA, né, a pergunta. Então, você vai exportar ela para o Kahoot, certo? Como que cria, então, o jogo? No painel principal, você vai clicar no botão Criar e selecionar Novo Kahoot. Depois você vai, adicione as perguntas. Digite sua pergunta, adicione imagem. Claro que vocês não vão precisar adicionar imagens, tá, pessoal? Senão vai demorar muito para fazer. Já faça, digite a pergunta ali direitinho. Já vai inserir a alternativa da resposta também. Então, você vai colocar as alternativas para os colegas e depois vai marcar a que é correta. Marcou a correta, selecionou o círculo ao lado direito da correta, da certa, você vai configurar o jogo. Vai definir o tempo, limitando aí a pessoa e a pontuação. Vamos supor, eu quero que a pessoa em 30 segundos me responda. E eu vou dar 1 ponto para ela se ela me responder certo. Se ela responder errado, vai ficar com 0. Conclua e salve. Clique em concluído, dê um título e uma descrição do seu jogo. Tá? Então, vai ter ali um passo a passo para fazer, para elaborar o jogo. Elaborou isso aí, ok? Está pronto o jogo, está pronto. Agora, como que a pessoa vai participar? Então, como jogador, para quem está criando, apresentando, acesse sua biblioteca no perfil e selecione o Kahoot criado, clique no botão iniciar ou play, selecione a opção ao vivo, live, para jogar junto com outras pessoas em tempo real. O jogo ele vai gerar um PIN, quer dizer, um código, que é esse que você vai compartilhar com os colegas para que eles possam jogar o jogo. Agora, os colegas da sala, como que eles vão participar? O grupo vai estar aí na frente apresentando o jogo. E os outros, como que eles vão poder participar? Eles vão acessar o site kahoot.it ou vão abrir o aplicativo Kahoot no celular. Vão digitar o código PIN fornecido por quem está apresentando o jogo. Vocês vão escolher um apelido, dá para cada um escolher, montar, criar um apelido e vai guardar, aí vai aguardar, né, o jogo começar, iniciar.
Quando as perguntas aparecerem na tela principal, clique na cor e no formato correspondente à sua resposta no seu celular. Então, cada um vai ter uma cor. E daí vocês vão saber essa pessoa, se ela tirou, qual a nota que ela tirou, se ela acertou, quem foi o campeão, quem acertou todas as questões. Por isso que é importante elaborar 5 questões, ter o gabarito correto, até mesmo digitar corretamente lá. Não é para ser perguntas extensas e também não pode ser um gabarito extenso, tá? Tem que ser perguntas e respostas curtas, até mesmo para não ser muito cansativo. Senão, imagine quantos grupos vocês vão formar na sala. Se for 7 grupos na sala, 8 grupos na sala, se for todo mundo jogar, todos os jogos que forem elaborados, vai mais de 2 aulas, pessoal. Então, é importante que vocês se organizem hoje, primeiro, tá? Tentem se organizar, e daí sim, depois que vocês se organizarem, é interessante começar. Então, tem regra aqui para quem monta o jogo e tem regra aqui para quem vai jogar. Tá? Então, tem dois tipos de informações. Aqueles que vão participar como participantes e aqueles que vão participar fazendo o jogo. Tá? Então, não é extenso aqui a apresentação, ela é bem curtinha. Tá? E ele vai servir para fazer retomada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar. Se a gente for fazer, por exemplo, das aulas que nós temos lá no Google, tá? A aula de amanhã. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vou entrar na aula. Princípios econômicos nós temos hoje. Finanças empresariais. Princípios administrativos amanhã. Ó. Então, lá em princípios administrativos, a 1h da tarde, ó, vocês têm a aula 10 postada já, aula 9 postada, a aula 8 está postada, 7 está postada. Então, as aulas que vocês tiveram nas semanas anteriores ali, as 4 últimas semanas, também já estão postadas aqui. Vocês vão pegar a aula 10, só essa aula 10 aqui, ó. Só uma aula. Vou abrir ela aqui, ó. Daí, na aula 10, vocês vão pegar e ler o que está aqui escrito, que a gente já fez, e vão montar 5 perguntas com resposta. Acessaram, montaram direitinho, tá? Montaram lá. Ah, mas eu quero fazer da aula 10 e da aula 9. Também dá para ser. Mas não pode ser mais do que umas 3 linhas para cada pergunta, ou mais que 2 linhas para cada pergunta, porque vocês têm que montar as alternativas. Ele vai ficar num formato de prova, tá, pessoal? E quem quiser conhecer o Kahoot, daí já pode olhar pelo celular, acessar ali, para depois ficar mais seguro de como montar o jogo, tá? Então, pode usar a aula 10, pode usar a aula 9, certo? Pode usar essa aula ou essa, escolham, ou as duas se preferirem, tá? Para fazer mais diversificado. Então, dá para escolher. Simone, será que nós conseguimos o laboratório para amanhã? Uhum. Tá. Caso eles não consigam, pelo menos daí hoje eles montam as perguntas, daí quando for possível a gente faz. Tá? Pessoal, dá para agora abrir, quem sabe, Simone, dá para abrir aqui os princípios de administração e eles podem montar as perguntas no grupo. Daí eles ganham tempo para amanhã poder jogar. Pode ser?
Alguém fornece ali para Simone abrir a aula de princípios de administração, pessoal? Aula 10, aula 9. Simone, eu passei para você lá a apresentação do Kahoot, daí você pode passar para eles também. É princípios de administração. Princípios de administração. Esse que está na tela aí. Aula 10, aula 9. Deu certo, pessoal? Então, aula 9, aula 10. Se reúnam em grupos aí para organizar 5 perguntas com respostas. Ok. Então, tá bom. Agora nós vamos finalizar a nossa aula, tá? Pensando aí em todos esses nossos conteúdos que nós vimos sobre o Google Drive, sobre o Docs, aí a forma que a gente viu para fazer a escrita colaborativa e também como a gente fez para compartilhar, ok? Até a próxima aula.